Bem, estamos ao vivo. Ao vivo, vivo. Para mais um movimento aqui. Cadê? Vamos pegar um filtro bom. Galera chegando. Cheguei! Sejam todos bem-vindos. Oi, Caio. Tô vendo você daqui. Como vocês estão? Passam bem depois da aula de ontem? Como está essa criança birrenta? Oi, Michele. Gratidão. Feliz que você gostou. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Como está sendo os insights? A gente vai fazer uma live de perguntas e respostas sobre o episódio de ontem. Desativando a criança birrenta. A criança birrenta que não nos deixa viver do nosso negócio. Sejam todos bem-vindos. Oi, Júlio. Aí, ó, quem tá chegando, se alguém já tiver perguntas, pode colocar. Se alguém já tiver perguntas sobre o episódio número 1 da nossa minissérie, Desativando a Criança Birrenta que não deixa você viver do seu negócio. Depois de mês, então... A Cris Andrade já criou os primeiros conteúdos depois de meses, então funciona, né? Funciona. A Cláudia colocou que dói crescer e que passaram uma vida inteira deixando minha criança birrenta no controle. Pois é, e aí é a nossa grande oportunidade, né, desse movimento, porque o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Então, quando a gente vai indo para esse novo caminho, que é um processo de autoconhecimento através da visão sistêmica, a gente consegue colher novos resultados. As crenças genéticas. Sandra é Teta Healer? Juliana, estou fazendo a transição de carreira. Às vezes me pego presa na minha criança birrenta. Adorei a aula de ontem. E aí, Ju, o que acontece, né? A gente continua no processo da transição de carreira, só que uma transição de carreira mais leve, uma transição de carreira onde eu me sinto mais forte, onde eu me conecto melhor ao meu objetivo, onde eu sei que dentro do sistêmico eu preciso honrar tudo que veio antes. Muitas vezes o que acontece? A pessoa vai sair de um lugar e vai fazer a transição e vai para um projeto novo. E às vezes essa transição ela está acontecendo porque essa pessoa não está bem no projeto anterior. Então, ao fazer essa transição de não estar bem e ir para um negócio novo, muitas vezes a tensão nessa transição. E como há tensão nessa transição, o que acontece? Esse novo projeto acaba sendo prejudicado, sem a gente perceber. Já são passadas desde o útero. Muito bem, Sandra. Crenças primárias de 0 a 7 anos. Muito bem. A Karen. Oi, Ale. A minha preferência. Já faz isso há 2 anos. É o atendimento online. Às vezes aparece algum cliente querendo presencial e eu não atendo. Existe a possibilidade de ser a criança? Depende. Às vezes é uma coisa de uma ordem técnica. Qual é o motivo técnico que você dá para isso hoje? Por exemplo, eu também não atendo presencial, salvo as exceções. Mas por quê? Porque eu tenho bem parametrizado dentro de mim esse ponto do atendimento online, porque se eu atender presencialmente eu tenho deslocamento, eu tenho ida, eu tenho volta, eu teria que cobrar um valor muito alto, por exemplo, né? Então, quando que está parametrizado? Quando esse valor muito alto que contempla
todo o meu processo de deslocamento ele está sendo cobrado. Então tudo que é bem parametrizado não tem problema, né? Precisa estar claro, precisa ter um objetivo claro. Qual é o seu objetivo claro dentro disso? Aí você colocou aqui embaixo, percebo que é uma postura madura eu optar pelo online e tudo bem não atender presencial, tive essa dúvida. Ok, aí eu acredito que eu respondi aqui para você. A Silvina, aposentei, professora e funcionária pública. Agora estou aprendendo a profissão terapeuta da nova medicina germânica. Que lindo! Eu te encontrei no momento certo. Que bacana, muito bom. Muito bom, porque nós somos um grupo de empreendedores levando as nossas missões, os nossos propósitos. Muito bonito. Ale, você faz a constelação sem estar dentro dos seus cursos? Faço. A agenda tá bem pra frente, mas eu faço sim, Clau. Atenção ou atenção? Atenção, Lu. Atenção na transição. A gente fica bastante atento para como a gente faz esse processo. O que é uma coisa muito comum acontecer, né? Que eu falo que é esse momento, eu digo assim, tensão quando você sai porque você não tá bem, né? Você não tá bem, então há uma tensão ali naquele ponto de não estar bem. E aí eu quero fazer a transição. Se eu não tô bem e eu quero fazer a transição, eu preciso ter atenção em como eu faço isso. Por quê? Porque o novo contempla também tudo que veio antes, é uma questão de ordem. Então, quanto mais eu levo esse movimento num movimento bom, num movimento leve, tranquilo dentro de mim, onde eu agradeço, eu honro tudo que veio antes, o novo vai ter força. A epigenética já mostra tudo isso para nós. Sim, nós não herdamos apenas a cor dos olhos, nós herdamos as emoções, nós herdamos até os contextos que ficam, né, que ficam conectados às nossas células, que vêm de geração em geração. Então, há muito impacto, né? O que eu falei para vocês no episódio 1. Eu quero fazer um movimento do presente para o futuro, eu quero empreender, esse é um desejo meu, porém eu estou com muita dificuldade. Por quê? Porque eu posso, né? Porque através das minhas crenças, através dos meus valores, dentro da minha consciência individual e dentro da consciência familiar, onde há um campo informacional, né, que está trabalhando através do meu inconsciente, eu não consigo fazer os próximos movimentos. Ale, como é que eu consigo fazer os próximos movimentos? É somente através de uma constelação? Não, uma constelação sim poderia mostrar em determinados contextos algo pra gente, mas é quando a gente vai literalmente crescendo na filosofia sistêmica, na visão sistêmica, como eu chamo dentro do PAES, do Programa Avançado em Empreendedorismo, quando nós desenvolvemos competências sistêmicas. Fala mais sobre a criança birrenta. A criança birrenta é a danadinha que vem interferir para que a gente tenha movimentos adultos. A nossa forma de experimentar a vida na vida adulta é jogando, é se movimentando como adultos. Relacionamento de casal é um relacionamento adulto. Nosso relacionamento com dinheiro é um relacionamento adulto. Nosso relacionamento dentro dos negócios, dentro do empreendedorismo, ele é um movimento adulto. Se eu tô do meu presente para o meu passado, ainda conectadas em histórias, em emoções, em contextos inconscientes do meu passado, que tem interferência do meu histórico infantil e que tem interferência de toda a esfera do meu campo sistêmico familiar, o que acontece? Eu acabo me mantendo nesse passado. Então tem um pedacinho do episódio de ontem que eu falo assim para vocês, que antes nós não tínhamos tanto acesso ao conhecimento. Então tudo que acontecia na nossa vida estava muito movimentado às pessoas que nós convivíamos. Então a gente cresceu na casa da gente, cresceu dentro do nosso contexto familiar, depois a gente é entregue para a escola, depois a gente é entregue para o nosso bairro, para os nossos amigos mais próximos, para os nossos primos, para a faculdade, para o lugar que a gente vai trabalhar. Então nós tínhamos pontos de limitação. O que vem acontecendo, né? Já de alguns anos para cá, a própria internet, o próprio volume de informação, ele vem correndo num paralelo, onde nós podemos despertar
para como é a nossa forma de funcionamento. Então a ciência vem contribuindo com isso, a espiritualidade vem contribuindo com isso e a tecnologia vem contribuindo com isso. Então nesse momento que eu meio que ficava meio que à mercê, não necessariamente, mas eu ficava meio que à mercê dessa criança birrenta que existia em mim, porque eu estava já com muitas crenças, muitos valores, movida pela, né, dentro do sistêmico, movida pela minha consciência pessoal, depois pela minha consciência familiar e depois pela minha consciência espiritual. Então, muito mais pela consciência familiar e pela consciência pessoal e individual. Então, havia uma limitação. E hoje nós temos o grande presente de podermos ter mais professores espalhados com metodologias que seguem linhas diferentes. O que eu gosto dentro do contexto sistêmico? A velocidade com que os entendimentos, eles processam, né, com que os entendimentos, com que os ensinamentos, eles são processados dentro de nós. Então eu vou saindo dessa minha criança birrenta, eu só continuo fazendo birra se eu quiser. E vocês vão observar que há vários pontos onde eu também, né, nós já temos conhecimentos em determinadas esferas, porém não necessariamente a gente faz esse movimento. E aí eu falei sobre isso no episódio número 1 também. Que quando eu tenho um desejo racional, intelectual, ou mesmo quando eu tenho um desejo na minha consciência, não necessariamente eu consigo. Não é porque eu li um livro, não é porque eu fiz um curso, que eu consigo me movimentar para o mais em prol de atingir aquele sucesso. Por quê? Porque até 95% das nossas ações são inconscientes. Então é como se eu tivesse 95% contra 5%. 5% meu quer algo. Só que 95% já estou com crenças e valores enraizados no qual eles não fortalecem aquele movimento que eu quero. Então, dentro das competências sistêmicas, dentro dos ensinamentos sistêmicos e olhando para o projeto do empreendedorismo, eu vou ganhando uma nova musculatura. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu começo a experimentar algo novo e isso vira uma sabedoria em mim. E aí eu vou crescendo. Como é esse crescimento? Primeiro, ele é um crescimento que ele vai liberando a sensação. Aquela sensação que era pesada, aquela sensação que era tensa, de desconforto, de não acreditar em mim, começa a florescer. E por aí vai. Então, dentro desse movimento, a gente está em volta da criança birrenta. Aonde que a criança birrenta é acionada? Para onde a gente olha? Sempre quando eu faço a pergunta da teoria do quem em mim. Preciso fazer algo hoje, estou com bastante dificuldade para fazer isso. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a teoria do quem em mim. Quem em mim não consegue fazer isso? É a minha postura adulta ou é a minha criança birrenta? E a gente vai ver que quando o assunto é trabalho, atividade, rotina, é muito mais a nossa criança birrenta do que a nossa postura adulta. AK Baggio. Ali foi o Cláudio quem me indicou você. Tô adorando te acompanhar. O Cláudio é da turma 2. Muito bem, o Cláudio. Cláudio Clapa. A Luísa colocou, eu passei por isso na transição da minha carreira. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Como a gente vai falar sobre o plano e a postura adulta para fazer a máquina girar, eu vou falar um pouquinho sobre os negócios inacabados. Como a gente chama isso? Negócios inacabados. A Juliana, o que fazer para se despedir com amor da profissão que estou deixando para ter sucesso na nova? Pensa que você mora numa cidade e que tem pessoas muito queridas nessa cidade. Sei lá, a sua vovó, seus primos queridos, amigos que você tá desde a infância. Como você se despediria dessas pessoas quando você fosse fazer a transição da cidade A para a cidade B? Talvez vocês fizessem um evento, talvez nesse evento tivesse um momento de discurso, talvez tivesse uma troca de presentes, uma troca de lembranças, talvez tivesse até um endereço onde essa pessoa pudesse te mandar uma carta, te mandar um presente, ou se quisesse mandar algo. Então, esse é o processo também, né? Quando a gente está se deslocando de um lugar para o outro, a gente agradece todas as experiências daquele movimento, a gente se conecta com verdade, com amor sobre aquilo, a gente se despede e a gente deixa a porta aberta para que se um dia um novo momento de conexão, não precisa ser uma reconciliação nem nada disso, mas um novo movimento de conexão
e a gente agradece, percebe? É uma postura, é um movimento que ele é de dentro para fora. Então você sai daquele lugar transbordando de gratidão, mesmo que você tenha tido desafios. Exercício de gratidão e conscientização vindo do coração. A Daisy. Aposentei-me como professora e diretora de escola. Formei-me terapeuta sistêmica e agora preciso de você para um big projeto. Quero falar com você, como faço? Manda para mim um direct. Manda para mim o direct ou vai lá no link da bio. No link da bio você tem o link direto do meu WhatsApp. A Silvina. Como saber se o fato de ir sem pressa... Como saber se o fato de ir sem pressa nas redes sociais é a criança birrenta ou atitude adulta enquanto estou me aperfeiçoando? Tá bom. A criança, Silvina, como que é o ponto? Assim, ó, a gente sente no nosso próprio corpo qual que é o nosso movimento da criança e qual que é o movimento adulto. O nosso movimento adulto, ele é centrado, ele é ereto, há um... Eu não acho tantas justificativas para fazer ou não fazer algo, né? Então, dentro da postura adulta, a gente tem um direcionamento mais assertivo. Quando é a nossa criança, a gente percebe um incômodo muito grande no nosso corpo quando é perguntado, né? Quem em mim não está fazendo esse movimento? Se eu começo a juntar muitas justificativas e o meu próprio corpo ele fica se chacoalhando muito, você vai observar que ele está muito mais conectado à sua criança birrenta do que a quem está tomando uma postura, né, dentro de uma postura adulta. E dentro de uma postura adulta, eu posso não ter a sequência ainda do que eu vou fazer na rede social, mas se eu entender que como adulto eu preciso experimentar novos pontos e novos movimentos, eu faço. Então assim, ó, eu sei que ainda não tá tão bom isso que eu tô fazendo, mas eu já estou testando o como eu me sinto quando eu entro no campo da rede social, percebe? Então é um ponto mais claro, mais consistente. A nossa criança ela vai trazer mais emoção para o nosso corpo, mais emoção para as nossas decisões, a gente navega em mais pontos na hora de decidir e assim é um movimento que a gente vai começando a entender quando que a gente está acionando uma ou outra, porque tem hora que é um caminho sutil, né? Esse ponto que você coloca aqui, por exemplo, é um caminho bem sutil e que para cada pessoa vai ter uma resposta. Então, para uma pessoa que ela, dentro dela, a forma de aprendizado dela, ela se jogando mais no início, ela vai primeiro, então, por exemplo, né, quando a gente vai falar da análise de perfil comportamental, uma pessoa dominante, ela vai sair fazendo, né? Se você tiver uma pessoa mais analítica, ela vai precisar de um pouco mais tempo de planejamento. Então, isso é o respeito que você está tendo com você. Então, quando a gente fala do adulto e da criança birrenta, a gente tem que olhar um pouco além desse aparente, né? Além da sua postura, de um movimento comportamental, de um estilo comportamental. Então a gente está olhando além do aparente. Então para onde a gente vai? A gente vai para o corpo. A gente vai para a intuição, né? A gente vai para além dos 5 sentidos. A Andrea falou, como parar de carregar o sistema que tem muita crença limitante? Respeitando esse sistema carregado de crenças limitantes, dando um lugar para tudo isso, agradecendo e dizendo para esse sistema, me ame mesmo que eu faça um pouquinho diferente. E aí quando você faz diferente, e se você considera que no lugar das crenças limitantes você tem um movimento mais fortalecedor, sempre pensar, sempre colocar o seu sistema atrás de você, porque quando você segue na frente, e mesmo que seja um sistema carregado de crenças limitantes atrás, mas você compreende de onde você veio e você dá um lugar de ordem e de amor, de reconciliação para tudo isso, você tem força. E isso também impacta positivamente o seu sistema. Olá, boa tarde, sou da Sinop, de Mato Grosso. É isso? Mato Grosso, né? Muito bem, Rosângela. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Cadê as perguntas? Galera chegando, já estamos em 92 aqui. Andressa Lindona, tô te vendo aqui, chegando. Vai ficar salva, vai ficar salva. Patrícia Lindona, Paz Turma 2, ó, tá falando, façam, vale muito a pena.
Ale, sei onde colocar meus pés. Visualizo o caminho, mas meu coração dispara. Me falta o ar e paraliso. Não consigo dar o primeiro passo. Sei onde colocar meus pés. Visualizo o caminho, mas meu coração dispara. Me falta o ar e paraliso. Não consigo dar o primeiro passo. Tá bonita a frase, tá até poética. Tá até poética. Não consigo dar o primeiro passo. Pergunta primordial aqui. Quem você não consegue dar esse primeiro passo? Quem você? Aí você vai achar lá. Isso é uma postura mais do passado ou neste momento é uma postura de um medo, de uma tensão do presente? Provavelmente vai ser do passado. Aí a próxima pergunta é: se você der esse passo e tiver sucesso, ou se você der este passo e começar a vivenciar os próximos desafios, diferente de quem você fica? Se você der esse seu primeiro passo e tiver sucesso, se você der esse seu primeiro passo e encontrar os primeiros desafios, diferente de quem você fica, diferente de quem no seu sistema? Boa tarde, Bortolo, Silvia, Dama. Silvina colocou aqui. A Grace colocou: eu saio fazendo, vou sem freio. Provavelmente você é uma dominante, Grace, ou uma dominante ou uma extrovertida. O que fazer quando houve uma falência? Como recomeçar? Quando os ciclos terminou um ciclo de algo, esse algo chega ao fim, a falência é o fechamento, né? Terminou o ciclo de algo. Eu dou um lugar, é a mesma coisa de um negócio inacabado, né? Daquilo que veio antes. Eu dou um lugar para esse movimento da falência e eu coloco isso num bom lugar dentro de mim. Por quê? Porque quando acontece uma falência, é muito comum que dentro dessa falência há tensão, né? Então coisas acontecem em volta disso. Então o mais importante aqui é eu levar os aprendizados de tão caro que custou essa falência. Então, se ela chegou ao fim, é porque ela teria que chegar ao fim. Ela cumpriu o propósito dela, a empresa. Ponto. O que eu levo de aprendizado? Porque se eu fico com medo da falência, se eu fico com a tensão que de repente foi nesse processo da falência, como que foi o processo relacional com as pessoas que estavam em volta desse contexto. Então, muitas vezes há muitos desafios dentro disso. Então, como que aquilo fica? Fica meio que um movimento tenso. Então, como eu recomeço? Eu recomeço primeiro olhando para aquilo como fim de um ciclo, onde eu aprendi muitas coisas e eu dou um lugar, não só para aquilo que está em volta da empresa, né, que envolve a empresa, mas também para todos os processos relacionais em volta. Então, quanto melhor eu estou nas relações desse término, melhor eu vou recomeçar. E eu recomeço com força. Por quê? Eu recomeço com toda a força dos aprendizados dessa falência. E aí, de novo, né, aonde há processo relacional, podendo haver discussões ou brigas, então o que acontece? Eu levo toda essa atenção para o próximo projeto. A Grace: eu saio fazendo, porém não dá para fazer tudo. E aí as pessoas não acompanham a minha velocidade. E aqui é o ponto de desenvolver o quê? A liderança sistêmica, né? E não onde eu acho que as coisas têm que ser do meu jeito e as pessoas têm que acompanhar a minha velocidade. Então, como que eu estou selecionando essas pessoas? Como que eu estou pedindo isso a essas pessoas? Será que se eu esperar mais um pouquinho, será que se eu der uma seguradinha onde eu respeito também um pouco da velocidade do outro e como ele entrega eu não me saio bem? Entende, Grace? É meio que um processo de equilibrar. Olá, você pode dizer o valor
o valor de referência do investimento do seu curso, sim, quando fechar essa semana, né, a gente vai começar a semana que vem o programa, é em torno de 2.000. E aí nas primeiras horas a gente dá, quem compra nas primeiras horas de segunda-feira, tipo de 7 da manhã até as primeiras horas, aí a gente sempre dá um desconto. Eu não sei de quanto vai ser o desconto dessa vez, mas a gente dá um desconto. Então fica menos de 2.000 para os primeiros compradores. Elaine lindona, Paty lindona. Oi, Pri, tô vendo seu coraçãozinho aqui. Ó, a Patrícia tá colocando aqui, ó. Façam paz, vale muito a pena. Isso é a ansiedade. A Carol tá colocando aqui. Por que, Carol, ansiedade? Acho que eu perdi um pedacinho se você colocou. Essa é a segunda aula da semana de empreendedorismo. Essa é a segunda aula do dia, se você quer saber. Marina linda, tô te vendo aqui. A Carolina. É normal ter medo do sucesso? Sim, é normal ter medo do sucesso. Porque o sucesso, ele implica relacionamento, ele implica um maior número de pessoas que a gente vai se relacionar, ele implica em mais comprometimento. Então, o sucesso, então você vai tendo lá mais responsabilidades com o cliente, mais responsabilidade com a audiência, você começa a formar equipe, você começa a ter que dividir aquele teu tempo que era pessoal e que passa a ser comprometido também, você tem que fazer novas negociações com a sua família. Então, esse sucesso, ele vem, né, um sucesso, ele vem de um tamanho onde você está aparecendo para mais pessoas. Então, por isso que quando a gente precisa ir se preparando aos poucos para todo esse movimento. A segunda chave, tá virando muita chave aqui esses dias, né? Coisa boa. A Mirta, problemas de posse de terra, briga em família. Como fazer para não deixar influenciar e poder fluir, né? Questões com terra são questões profundas e complexas, né? Porque mexem com a terra, mexem com heranças, mexem com quem estava antes daquela terra. Então há muitas dinâmicas ocultas envolvidas e sim, pode acabar mexendo forte em todo o sistema. Então aqui é quanto mais aprofundando, né, no conhecimento, se em algum momento você tiver a oportunidade de fazer um processo de constelação, porque eu não sei aqui, né, problemas com posse de terras, eu não sei se você é herdeira, se você já é a próxima direta, se é com primos, se é com irmãos, como que é esse movimento, mas é sempre bom olhar um pouquinho mais a fundo isso, né, num processo particular, né, sem ser apenas só nos ensinamentos, olhando, porque há coisas profundas para trabalhar aqui. A Andressa, olá, trabalhei 21 anos em RH, mundo corporativo. Agora comprei uma escola, mas sinto que o RH não sai de mim. Leve o RH para a escola. Olha quanta coisa bonita você tem do RH, quantos aprendizados excelentes você tem do RH e que vão somar muito, muito, muito dentro da escola, né? Então, o novo tem força, quando o que veio antes está em paz e segue através desse novo. A Tânia, boa tarde, maravilhosa live ontem, parabéns. Na minha família, varia falência. Aos poucos que empreendem, falência e poucos, é isso? Falência e poucos que empreendem. Na minha família tem muitas falências também. A gente dá um lugar para isso, o que a gente aprendeu com isso. Muitos de nós temos poucos empreendedores, né? Até porque a gente vem de um movimento, né? De uma era do movimento industrial. Então a gente foi muito preparado para ir para as universidades, depois para fazer carreiras dentro do mundo das grandes corporações, dentro do mundo corporativo. Agora o mundo começa a mudar, que foi um pouco do que eu falei ontem também. E aí entra esse movimento do empreendedorismo. Então muitos de nós estamos chegando nesse loteamento, né, ainda que está vazio. Então há muito
para a gente aprender dentro desse contexto. O que vai acontecer? Esse movimento que nós vamos fazer vai ficar mais leve para as próximas gerações, principalmente essas que já seguem a nossa, né? Então, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, priminhos mais novos. A Elaine colocou, estava assistindo o primeiro episódio de ontem, maravilhosa aula. Eu gostei bastante da aula também, foi um presente para mim também, né? A gente tem a estrutura do conteúdo e tem o ponto fenomenológico, né? Então, a live também, ela também se conecta, né? O movimento do campo ali, nós estamos em quase 500 pessoas. A Andréia, meu pai era meu sócio e acabou falecendo em maio. O movimento sistêmico que preciso fazer para seguir com a empresa. Quem fundou? Vocês fundaram a empresa juntas? Ou ele é o fundador? Mas aqui, se vocês fundaram, ele veio depois. Se vocês vieram juntos ou ele é o fundador, o que dentro da empresa pode ter como um registro dele, né? Como se a empresa olhasse para aquilo que ele, né, com carinho, com respeito, para aquilo que ele fez de movimento para a empresa também. Seja como fundador, seja chegando junto com você, ou pode até ter acontecido, às vezes quando a pessoa precisa abrir em nome de duas pessoas e a pessoa vem apenas para dar o nome, que não é o mais adequado, né? O adequado é... Só que a gente sabe que muitas empresas acabaram se movendo assim por essa questão de precisar ter 2 nomes e tudo mais. E quando eu tenho um negócio, mas não quero mais trabalhar? Como passar para os filhos e eles assumirem a energia para fluir? A primeira pergunta aqui é, Maria Eugênia, eles querem seguir? Esse é um ponto bastante importante, porque às vezes os filhos querem fazer as coisas porque os pais querem e solicitam. Quando o importante isso está ligado a eles querem, eles são as pessoas mais adequadas para fazer esse movimento, então não pode ser um movimento impositivo porque ele perde a força. Agora não, os meus filhos querem seguir, eles querem assumir, então fazer o famoso plano de sucessão, né? Como eu vou passando de forma tranquila, onde aquilo que era importante para os fundadores, parte da essência da empresa se mantém, que foi como os fundadores trouxeram, como você coloca aqui, né? Você como fundadora, e também tendo um olhar carinhoso para aquele ponto de inovação que muitas vezes a próxima geração quer trazer. Se você tiver a oportunidade, eu não sei qual é o tamanho da sua empresa, tá? Mas se você tiver a oportunidade de buscar um profissional sistêmico para que vocês possam fazer uma transição dentro desse contexto, fazendo uma verificação no campo do que está acontecendo aí, eu super indico você fazer um trabalho aí na sua cidade, até se puder fazer presencial, não que não possa fazer online, né? Mas é um trabalho bem bonito, onde é feito, né, todo esse movimento. A gente sabe que tradicionalmente, numa consultoria tradicional, mesmo que não fosse numa consultoria sistêmica, a gente já sabe o quão desafiador é esse processo do plano sucessório. Eu tô respondendo aqui para vocês, né, em 2, 3 minutos, uma coisa que poderia se transformar em algo muito grande, mas pelo menos para eu colocar um pontinho de contribuição aqui, tá? A minha ideia não é fazer uma intervenção sistêmica aqui para vocês, mas a minha ideia é que vocês se estimulem a conhecer mais do sistêmico. Nós temos no Brasil excelentes professores, né? Eu tenho aprendido muito com muitos bons professores que estudaram direto com Bert Hellinger. Então, que vocês também se estimulem, porque essa é a nossa contribuição, esse é o nosso crescimento. Fale um pouco mais do que a gente traz das relações anteriores, dos vínculos trabalhísticos e como eles refletem no projeto agora. O que eles refletem pra gente no hoje é com qual energia você se liga a alguém. Então, quando você chega numa empresa, há uma energia de disponibilidade, há uma energia de entrega, há uma energia, uma vontade do equilíbrio, há uma energia da contribuição, há uma energia que a gente vai buscar novos desafios. Então, esses somos nós chegando num projeto novo. Quando a gente sai, como é que eu tô saindo daquele campo? Porque uma empresa é um campo.
Então, quando eu saio daquele campo, com qual qualidade de energia eu tô saindo? Porque não faz o menor sentido a gente entrar na empolgação, no ponto da contribuição, da experimentação, da curiosidade, da vontade, e aí a gente sai com decepção, a gente sai com tensão, a gente sai com mágoa, chateado, às vezes a pessoa se sente injustiçada. Então, aquela sensação, né? Bert Hellinger vai nos dizer, assim como termina, começa. Ou a frase é assim como começa, perpetua. Deveria ser assim. Então eu começo com todo esse bom movimento. Se eu começo com um bom movimento, o que aconteceu no meio do caminho disso que gerou essa tensão? Então o ideal é que eu saia, e eu não preciso necessariamente sair exatamente com todo aquele contexto que eu entrei, porque dentro de um processo relacional, eu também dependo de outras partes. Mas se dentro de mim, na minha postura, eu consigo encerrar esse ciclo, que ele teve interferência de outras pessoas também, mas eu consigo sair bem comigo, e não bem comigo no sentido de que eu olho para aquilo, eu fico com tudo aquilo que é, com tudo aquilo que aconteceu, e eu saio para dar o meu novo passo. Provavelmente psicoenergético. Minha crença é: faça você mesmo. Faça você mesmo, fica, não sei, não fica um pouco solitário, não? Quanto tempo de curso? São 8 semanas. 8 semanas, uma vez por semana. Você tem que assistir um pouquinho de conteúdo gravado, tem alguns conteúdos que são gravados, e uma vez por semana a gente se encontra, a gente faz um encontro sistêmico, é um encontro ao vivo. Quem não pode estar ao vivo não tem problema, depois assiste a gravação. Mas sempre que você pode estar ao vivo, eu gosto que todos estejam ao vivo. É bem interessante esse processo de sair do escritório e ir para o digital. A Grace, ter paciência para aceitar o tempo do outro. É bem complicado. Mas estou no processo. Aê, Grace! Eu já ia ficar triste se eu lesse só metade da sua frase. Dentro de mim tem algo assim. Não vai dar tempo. Eita, mulher doida. Ai, ai. Aí a gente tem que botar a nossa criança divertida, né? Pra se divertir um pouquinho. E dentro desse contexto a gente vai crescendo. Fale um pouco mais sobre o processo de vendas. RAF Arquitetura. RAF, o que você quer saber exatamente sobre o processo de vendas? Coloca um pouquinho melhor aqui para mim. Ale, que alívio ouvir você, Luana. Eu também acabei de assistir a aula. Advogado sistêmico. A Elaine é advogada sistêmica aqui, ó. Se alguém tá precisando de um advogado, uma advogada sistêmica, ó. Essa mulher é fera. Andréia, eu tinha empresa e ela entrou para transformar em limitada. Depois saiu. Minha mãe entrou. Depois ela saiu. E ele entrou para manter a empresa limitada. Agora já pode ter apenas um sócio. Legal. O que você faz, Andréia? Vai pro processo da regularização, tá? A Lê é uma excelente professora. Andréa Choma, linda. Arquiteta linda. Paz, turma 1. A Michele. Eu e pai brigamos muito. Eu tento me equilibrar, mas às vezes as discussões passam do limite. Eu sei que isso atrapalha muito meu desenvolvimento. Sim. Mesmo que teu pai traga uma tensão, aí você dentro de você, num lugar dentro de você, você diz assim pra ele: querido pai, eu sou pequena. Então, no lugar de você responder aquela tensão, aquele movimento de briga que ele faz, você internamente está fazendo uma conexão de alma com ele e dizendo pra ele que você é pequena, que você é pequena. Isso pode aliviar instantaneamente o movimento. Tem gente pedindo aqui pra eu falar sobre o desafio. Peraí que eu já vou falar sobre o desafio. O desafio, na verdade, foi um exercício, né? Eu coloquei um exercício. Ai, eu gosto disso em vocês. Eu coloquei um desafio lá do 21 dias. Bora, daí eu falei, né? Bora lá, um desafio de 21 dias pra fazer. É um desafio, né? Ale, você colocou um desafio, aceita. Porque fazemos atendimento pessoal em grupo e lives em dupla.
e não se consegue gravar vídeos ou se expressar individual no Instagram. Porque quando você está no atendimento individual ou em grupos, você considera, alguém dentro de você aí considera que você está num campo seguro. E quando você faz um movimento, como por exemplo, eu tô aqui com vocês, mas ao mesmo tempo eu tô sozinha, eu tô com gente nova, quer dizer, não tô, tem gente do grupo fechado também. Então pode ser um movimento dentro de você que entende, né, que quando você tá num campo muito aberto, isso fica mais inseguro. O nosso maior medo é o medo do julgamento, né? Então, quando a gente tá num grupo fechado de pessoas que já decidiram, já escolheram estar com a gente tá num campo mais seguro. Fica disponível. Ó, essa semana a minissérie, ela fica disponível só até domingo, depois ela sai do ar. Então, teve o episódio ontem, tem o episódio amanhã e tem o episódio na quinta-feira. Na quinta-feira eu falo sobre o programa avançado, que aí é o programa pago. Aí você pode assistir a minissérie, quem não consegue assistir até quinta, consegue assistir até domingo, depois ela sai do ar. Aí depois vem o programa avançado em empreendedorismo sistêmico. Aí quando você entra, você fica 60 dias, você fica 8 semanas, dá 60 dias mais ou menos, né? 8 semanas, aí você tem acesso a ele por 1 ano. 1 ano você pode entrar, assistir os conteúdos, fazer os exercícios. Tem 1 ano lá. A Patrícia colocou: quando sair com mágoas de uma organização, como reverter para um novo empreendimento sem começar como terminou? É dando um lugar para esse movimento de mágoa que foi feito com a empresa anterior. É quase como, né? Eu falei ainda um pouquinho, né? É quase um ritual de como se você estivesse saindo de uma cidade onde lá estavam os seus amigos. Alê, mas eu não deixei amigos lá, muito pelo contrário, foi uma tensão. Olha só. Tem 2 formas que a gente aprende as coisas. A gente aprende por amor e aprende pela dor. Quando algo, o ensinamento é o seguinte: toda pessoa, pode ser uma empresa, porque você não tem problema com a empresa, você tem problema com as pessoas da empresa. Toda pessoa que passa pela sua vida e traz uma determinada tensão, ela vem contar algo que precisa ser curado em nós. Porque mesmo que eu tenha vivido algo dentro da empresa, por uma questão de uma lealdade invisível dentro da empresa, ainda assim eu tive ressonância com aquilo. Então eu também faço parte daquilo, não sou uma vítima daquilo que aconteceu. Então nada do que nos acontece não está sustentado por uma ressonância de algo que eu preciso aprender. Quando a gente fala das compensações, eu estou compensando algo, eu estou vivendo uma lealdade invisível, o que acontece dentro das compensações? Dentro das compensações, eu estou pagando uma conta hoje de alguma coisa, de alguma tensão que alguém está causando para mim hoje, em junho de 21, por uma coisa que eu fiz em maio de 2018. Então é assim, nós não somos vítimas, nós estamos sempre nos movimentando por ressonância. Isso é quando a gente vai falar sobre algo que vai, inclusive, é o aprofundamento, é o além do sistêmico. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida, na nossa história, há um ponto de ressonância e de cocriação. Eu estou criando aquilo também. Então, quanto mais eu vou assumindo a responsabilidade de aquilo que está acontecendo comigo, mesmo que esteja vindo diretamente de outra pessoa, também é algo que precisa ser aprendido em mim. Aliás, quando a pessoa vem, ela traz essa tensão, isso precisa ser aprendido em mim. O que acontece? Eu começo a compreender que a vida é um jogo. E dentro desse jogo, onde nós estamos aqui, para nos experimentarmos, para crescermos, para aprendermos, que nós somos personagens de uma mesma história, a gente vai indo para um lugar mais leve. Então, eu começo a me movimentar dentro de um sistema com mais leveza, com mais autoridade, com mais autonomia, como quem experimenta a vida, sabendo que horas eu vou acertar e horas eu vou errar, mas eu sigo caminhando para frente. Faz sentido?
Muito boa sua pergunta, Paty. Vou falar até um pouquinho sobre esse tema lá amanhã, já estou antecipando aqui. Daisy, não são 8 aulas, são muito mais. Tem muito mais conteúdos lá. Uma vez por semana a gente se encontra ao vivo e fica gravado. No dia que você chega na terça-feira, teve vários conteúdos que você teve que assistir. Só que são conteúdos lá de 10, 15 minutos. São ensinamentos estruturais e aí depois no dia do encontro a gente fala sobre o movimento, né? Então a gente aprende o ciclo do empreender sistêmico. Produto, posicionamento e vendas, só que por baixo deles tem o quê? As competências sistêmicas. Então tem muita coisa para você assistir. São aulas que você pode pular, elas são aulas rápidas, tem os conteúdos de bônus que eles dão suporte ao conteúdo. Então você precisa vir bem movimentada com bastante energia para estudar. Então é muito conhecimento sistêmico em volta do empreendedorismo sistêmico, tá? Na quinta-feira eu vou mostrar o bastidor para vocês, porque aí essa pergunta da Daisy aqui foi boa, né, a colocação. Então não são só 8 aulas, não. São 8 encontros ao vivo, recheado de muitas aulas. Tem bônus também, tem um bônus bem legal que vocês vão amar quando eu falar na quinta-feira. Ale, explique mais sobre a criança birrenta, como identificá-la dentro de nós e superá-la. Você chegou agora, né? Porque eu falei há uns 30 minutos atrás. O David tá bem detalhadinho. Andréia, saudades de te ouvir. Ah, e eu com saudades de ler. Você falando que tá com saudade de me ouvir. Estou unindo a arquitetura com a constelação no meu negócio. A Rafa, estou unindo a arquitetura com a constelação no meu negócio e buscando como vender melhor para os clientes, pois é novo para a arquitetura essa postura. Nossa, vai ficar muito incrível isso. Muito incrível. É igual isso que eu tô trazendo no empreendedorismo sistêmico. Não que eu seja a única pessoa, eu nem sei quem mais está falando sobre isso, mas eu sei que muitos dos meus alunos já estão querendo falar sobre o sistêmico dentro do empreendedorismo e eu tô adorando tudo isso. Então, tudo que a gente traz do sistêmico, né? Do sistêmico de Bert Hellinger, aliás, esse sempre foi um movimento que Bert Hellinger falou muito, para que a gente usasse isso em outros contextos. Então, a gente já vê hoje na esfera do direito, da justiça, na esfera da educação, agora na esfera das empresas, né? Das organizações, agora na esfera do empreendedorismo, temos também na saúde. Então, muito bonito, super apoio. Estou amando o conteúdo. Que gostoso, muito bom. Vem comigo pro Paz que você vai ter muitas ideias para fazer esse seu próximo movimento aí. O legal desse trabalho que você faz, a Grace colocou, possibilita muito a prática do dia a dia. E aí as peças do meu quebra-cabeça vão se completando. Muito obrigada. É isso mesmo. Nós vamos observando que esse ponto do sistêmico ele vai virando um estilo de vida. O que a gente coloca dentro do estilo de vida? As 3 leis. Então, sempre que passa o dia, a gente observa como que foi o meu ponto de ordem. Eu segui a ordem daqueles mais importantes, daqueles que vêm antes, no momento que eu interagi durante o dia. Eu tive um bom ponto de contribuição, por exemplo, a gente fazendo essa live aqui, tá leve ou tá pesada? Tá gostoso? Tá aqui? Como é que tá? Então, assim, tá equilibrado? Porque pra mim tá gostoso, ó, vocês estão colocando muitas perguntas, vocês estão interagindo de uma forma respeitosa, leve, gostosa. Então, a gente entra nesse fluxo, né? E o ponto da inclusão. Patrícia linda, o Paz é excelente. Gostoso, né? Quando a turma que tá com a gente tá curtindo. Meu pai sempre disse isso, que não aprende pelo amor, aprende pela dor. É danadinho, né? Pela dor. E sempre que um aprendizado ele passa por nós e a gente não pega, o que vai acontecer? A gente vai dobrar a esquina, ele vai estar lá com outros personagens, com outro contexto para se apresentar. Rafa, aqui sua pergunta, né? Como vender melhor uma inovação no processo de trabalho? Como vender melhor uma inovação? Como eu vendo melhor uma inovação? Eu testo.
Então, se eu tenho uma ideia de algo, de algum ponto de inovação, eu experimento. Então, por exemplo, vou falar do PAIS, Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico. Nós estamos na turma 2 e nós vamos lançar a turma 3 agora. Na metade do ano passado, teve o que eu chamo de turma 0. Então, não foi lançado para o mercado, não foi feito nada. E eu fui experimentar como que era esse movimento de eu trazer os negócios, ao mesmo tempo eu colocar algo ali no campo, né, entrar na minha postura fenomenológica, fazer uma leitura daquilo que não estava sendo dito. Então eu estava trazendo uma inovação para minha mentoria tradicional, porque era algo que eu estava vivendo na minha vida, e aí de repente eu sinto no meu coração de trazer essa inovação para o meu negócio. Então, como que eu entendi se era uma inovação ou não, e se era o momento certo ou não? Eu fiz um teste, só que eu fiz um teste no campo, ou seja, já como um produto, né? Como um produto, podendo, né? Não ter investimentos, enfim. Não sei fazer post para o meu negócio. Não sei fazer post para o meu negócio. Terceirizo ou aprendo e faço eu mesma? Eu começaria aprendendo e você passa um tempo ali até o momento que você terceiriza. O que eu gosto aqui, Daisy? Sempre que você terceiriza, delega algo que você sabe fazer ou que você tem um conceito bem interiorizado em você, você vai ganhar muito tempo nesse trabalho dessa terceirização, né? O que a gente vê no digital hoje que é muito comum? As pessoas que trabalham a parte técnica e os especialistas não conseguem entrar num consenso, não conseguem fazer algo que os leve para um mesmo caminho. Por quê? Porque eles muitas vezes não conhecem ou só um conhece o trabalho do outro, mas quando um não conhece o trabalho do outro, então é como se a relação de confiança ficasse abalada. E com essa relação de confiança abalada, você pode não tirar o melhor dentro dessa relação. Então eu sempre super apoio quem vem fazer os trabalhos aqui comigo, que antes você experimente você fazer. E quando a gente fala do post, o importante não é o post, você consegue fazer um post bem simples. O mais importante aqui, ele diz respeito ao que está em você quando você vai estruturar como conteúdo. Então, eu falaria da terceirização para que a gente olhe com carinho em vários contextos. Mas quando a gente está falando de um contexto onde o mais importante é a mensagem que você passa e ela não é de um ponto de terceirização e sim do que vai sair de você, de repente você fazer um post onde você coloca só uma frase numa chamada central vai ser bem facinho, tá? E depois você vai ver que é gostoso, esse novo desafio. Em algum ponto, em algum contexto, você vai ver, você vai gostar. Aliás, estou no momento trabalhando com uma empresa, trabalho home office. Fiquei doente, tive dengue hemorrágica. Fiquei afastada por 15 dias. Voltei totalmente insatisfeita. Chega até a dar enjoo. Isso pode ser um sinal para você. Um sinal de um próximo passo, né? Quando algo fica muito pesado dentro de um contexto que eu tô, isso está me pedindo um novo movimento. Só que o fato de estar me pedindo um novo movimento não impede, não elimina em nada que eu faça esse movimento de um lugar legal. E assim, ó, esse enjoo não tem nada a ver com a empresa, tá? Esse enjoo é um movimento que tá acontecendo aí dentro de você. Por isso que você tem só que agradecer a empresa por ter trazido esse sinal dentro de você. Em qual livro de Bert encontro compensação estar em ressonância? Não sei. Mas são muitos livros, são muitas obras que repetem muitos ensinamentos. Se você já leu um livro que é bem completo de Bert, é o Ordens do Amor. Patrícia, meio da explicação. O que um novo proprietário de empresa pode não se emaranhar com a história da empresa? O que um novo proprietário da empresa pode não se emaranhar com a empresa? Conhecendo a história anterior da empresa. O que ele pode fazer, né? O que ele pode fazer, o que o novo proprietário pode fazer para não se emaranhar com a história da empresa. Conhecer bem a história da empresa que ele está comprando, quais são
os motivos, né? Quais são os movimentos. Às vezes a compra, a transição de uma empresa para outra, ela é vista muito só pelos fatores econômicos, vamos dizer assim, né? Então é importante quando a gente conhece, além dos fatores econômicos, todos os fatores das histórias, né? De tudo aquilo que veio antes. E não que você precise saber tudo, mas o fato de você se disponibilizar de forma respeitosa e amorosa esse movimento, então você tem muitos ganhos do lado de cá. A Daiane. E nasceu uma vontade imensa de empreender. Nasceu ideias. Estou me organizando para iniciar este processo. Que bonito. A gente começa a andar no meio de outros empreendedores e ouvir as histórias e a gente vai... Isso vai despertando uma coisa gostosa mesmo. Para alguns, né? Para outros não. Outras pessoas estão bem onde elas estão e elas nem vão fazer esse movimento. Ale, você falou ontem sobre ter se aprofundado em constelações. Sim, eu sou formada, né, por algumas escolas, e estudo muito, tenho quase tudo de Bert aqui, são bons livros de consulta. Tive a oportunidade nos últimos tempos de fazer um curso com a Sophie Hellinger, foi incrível. Você indica cursos ou livros? Comece lendo Ordens do Amor e depois vai para Ordens da Ajuda. Aí depois que você entrar em contato com esses livros, aí você me manda um direct, eu vou te fazer algumas perguntas, aí a partir do que você responder, eu te indico. Eu nunca indico assim direto uma escola, eu sempre vou dar 2, 3 opções e peço para você pesquisar e ver com qual você tem uma ressonância. Quanto tempo tenho de acesso ao curso? 1 ano, Tânia. A gente fica lá às 8 semanas, tem muito conteúdo gravado que você vai continuar estudando, provavelmente você repassa todo o curso, porque tem muitos ensinamentos sistêmicos, e você tem 1 ano. Pois é, inovar e vender isso é um desafio ainda. Começa do tamanho que você sinta o desafio, mas que o desafio também não tire você do seu movimento. Ale Vieira, o Paz tem me ajudado a ter mais clareza sobre o meu processo de empreender dentro das terapias. Ale do Paz da turma 2. Alba, tô na rua te ouvindo e adorando. Muito bem, Alba. A Neide, mudei para o interior há 20 anos e nunca me senti acolhida nesta cidade. O que fazer? Como você saiu da cidade que você saiu, ou se você veio de algum outro tipo de transição para essa cidade nova. Quando a gente não chega num lugar e acha que a cidade não está recebendo a gente bem, muitas vezes tem muito, não 100%, mas tem muito mais a ver de como a gente chega nessa cidade, né? Então, às vezes quem não chega num passo novo ainda está preso num passo anterior, né? O que você deixou inacabado lá para trás? Será que deixou um amor? Será que deixou alguma desavença? O que ficou inacabado lá que faz com que você não chegue completa aqui? Oi, Alessandra, estou com dificuldade de vendas e cadastro. Travou. Onde posso melhorar? Estou com dificuldade de vendas e cadastro. Se você chegou nessa... Como que você chegou até essa empresa que você está fazendo esse trabalho? O que você foi buscar? O que você foi buscar? Você foi buscar uma ampliação de relacionamento, contribuir com aquilo que você está fazendo e também ter um retorno? Ou quando você chega nessa empresa, você chega muito numa sangria de que eu preciso dinheiro rápido para cumprir com necessidades básicas? Às vezes esse desalinhamento é só uma questão de alinhamento, não tem problema a gente chegar porque a gente está com necessidades financeiras, mas quando a gente olha só para a energia do dinheiro, a gente acaba tendo outros impactos também. É o que me vem aqui quando eu leio, né? Poderiam ser outras coisas, mas quando eu leio como que você escreveu aqui, diz para mim se faz sentido. O que fazer para uma empresa prosperar? Seja uma boa pessoa no seu lugar, equilibrada, que segue bem os princípios sistêmicos e sua empresa vai prosperar.
Às vezes prosperar não quer dizer que daqui 6 meses a sua empresa vai estar rica, mas quer dizer que você está tijolinho por tijolinho no movimento para frente. É uma construção, né? É uma construção. Tem empresas que começam a prosperar depois de 5 anos, tem outras que são depois de 10. Jim Collins diz no livro Empresas, como que é? Empresas para Durar. É um livro antigo, né? Ele fala que uma marca se estabelece a partir do 15º ano, né? Então a gente não pode achar que porque a gente está no digital hoje e que algumas pessoas chegam, mas elas já têm contextos anteriores, né? E aquele movimento cresce. Não que você esteja dizendo isso, tá, Norma? Tô pegando um gancho aqui. A Cris. Alessandra, trabalhei por 14 anos em uma empresa que amo, mas tomei a decisão de sair para empreender. Mas sinto muita falta. O que fazer para ressignificar? 14 anos é uma longa história e provavelmente uma história de amor. Você precisa dar um lugar para isso, para que o novo tenha força, porque agora é uma nova fase, é um novo movimento. E você precisa reparar aqui se esse é um ponto realmente de amor, é um ponto de sentimento, ou se você está sentindo falta de coisas lá que você não está tendo aqui. Aí você está entrando num processo comparativo. Aí isso quer